quero deixar algo evidente para você. Alguém irá conquistar os melhores salários, alguém irá conquistar as melhores vagas, alguém vai colocar melhores condições financeiras no bolso. E fato é que nós precisamos acelerar a conquista de valor de mercado para que então a gente faça a diferença. Então, o quanto antes, um rapaz do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino técnico, e até mesmo uma pessoa que está graduada, que não tem experiência ainda na indústria, que não tem experiência em tecnologias. Enquanto antes ela busca esse valor de mercado, mais rápido ela consegue se vender para o mercado, e o mercado pode, então, enxergá-la como valor financeiro para o seu business. Afinal de contas, ninguém coloca dinheiro na conta de ninguém à toa. Então, as melhores vagas, os melhores salários, as promoções e as carreiras, elas são para quem obtém conhecimento no business, nas tecnologias e nos serviços dos segmentos industriais. E hoje está começando, então, a semana Conquistando o Valor de Mercado, e nós vamos começar o dia de hoje com uma tecnologia chamada Blowout Preventer. Blowout Preventer é um equipamento do segmento de well control, controle de poços de petróleo. Nós vamos estar falando lá na frente sobre isso, você vai compreender o que é isso, e eu te dou uma dica, eu te recomendo que você pegue o seu caderno, suas anotações, e faça as suas anotações. Tendo qualquer pergunta, você vai lá no chat, coloca a sua pergunta no chat. Você coloca a sua pergunta, as suas perguntas. Pode ser especificamente sobre Blowout Prevent, como sobre como se vender para o mercado, como fazer, por exemplo, um currículo, como se posicionar, como perder o medo, como perder a insegurança. Todos nós temos medo, todos nós temos insegurança. Fato é que é necessário aplicar técnicas para que a gente, então, tenha condições de parar de chegar em uma sala onde tenha 50 pessoas e a gente sempre se colocar como inferior a elas. Nós precisamos saber exatamente aquilo que nós estamos traçando, aquilo que nós estamos conquistando, para que a gente ganhe aceleração e para que a gente se venda com confiança e as pessoas nos vejam dessa forma. Muitos jovens não são chamados para processo seletivo. Muitos jovens conquistam, por exemplo, o ensino médio, conquistam o nível técnico, às vezes a graduação, e não conseguem o emprego dos seus sonhos. Existe um estudo no LinkedIn que mostra que 80% dos profissionais não se inscrevem às vagas do seu sonho. Então, existe uma vaga de emprego aberto, é aquilo que eu desejava em condições, em carreira, em salário, mas 80% não se inscreve por causa de medo, insegurança. E é interessante que, quando a gente começa a dirigir, se a gente tiver estudado antes, quando tiver em uma autovia chovendo, caindo uma tempestade, e uma carreta em nossa volta ali, o que nós precisamos fazer?
Dessa forma, por mais que nós não tenhamos passado por aquela experiência ainda, quando aquele momento chega, o nosso cérebro, ele busca informação no nosso subconsciente e ele permite com que a gente se controle, permite com que a gente saiba o que fazer e não se desesperar. E a maioria das pessoas que nunca buscaram informação de como frear adequadamente, de como se locomover em uma autovia com uma tempestade, essas pessoas, quando se veem nessa condição, elas não sabem o que fazer. E muitas delas colocam o pé no freio com toda a força, perdem o controle e muitas pessoas morrem. Nós estamos falando de questão de segurança. E isso é um fato. A informação antecipada, ela tem um valor, não só psicológico, para nos colocar de forma adequada para vencer na vida, mas também a informação de escassez financeiramente, ela nos coloca em vantagem para conquistar diante do mercado. Então, um jovem que estiver porventura conosco aqui nessa live, nesse workshop, e ele esteja tendo acesso pela primeira vez a informações sobre Blowout Prevent, desvendando tecnologia sub-C, ele precisa ter uma noção de que se trata de um conhecimento extremamente escasso. Um equipamento Blowout Prevent, BOP, ele deve custar aí, no mínimo 140 milhões de dólares. Você precisa ter noção e mapear o mercado de quanto, por exemplo, financeiramente, um assistente de sub-C, que é o primeiro degrau para o setor sub-C, segmento sub-C. O que esse profissional ganha financeiramente? Qual o valor que ele ganha? Quais as empresas que possuem essa tecnologia? E como você pode, então, se vender? Se vender no seu currículo, se vender no seu perfil profissional no LinkedIn e fazer a diferença. Não só no segmento de well control, que é um segmento, nesse caso, sub-C, no caso de Blowout Prevent, mas também em qualquer outra tecnologia que nós vamos estar tratando nessa semana, conquistando o valor de mercado. A metodologia, a Acelere do Zero ao Seu Sucesso na Indústria, ela é baseada em tecnologia. São 4 pilares da nossa metodologia: Technology, Education, currículo, desenvolvimento de currículo e competência. Então, essa é a base dos pilares da metodologia Acelere do Zero ao Seu Sucesso na Indústria. E eu quero que você observe esse vídeo. Esse vídeo, essa imagem branca, esse equipamento branco aí, é o equipamento chamado Blowout Prevent. Esse equipamento, dependendo do fabricante e dependendo da sua configuração de montagem, nós vamos estar falando disso agora, a partir de então, ele pode ser um equipamento, por exemplo, de 350, 400 toneladas, um equipamento muito grande. Se você olhar nesse vídeo também, você vai ver que essas autocargas e energias, elas são transportadas. E isso é possível, por exemplo, através da hidráulica industrial. Na sexta-feira, nós finalizaremos o evento Conquistando Valor de Mercado com o tema hidráulica industrial.
Bem, eu vou parar o áudio do vídeo, esse vídeo, e vou soltar novamente o vídeo sem o áudio e vou falar alguns nomes de equipamentos e algumas funções de equipamentos para que você possa se familiarizar com esse vídeo. Bem, como eu falei, esse equipamento aqui é o Blowout Preventer, ok? Nós vamos estar entendendo o que significa Blowout Preventer, vamos compreender o que esse equipamento faz no poço de petróleo, nós vamos compreender como esse equipamento é e qualquer dúvida que se você tiver, você vai estar fazendo as suas perguntas. Aqui, por exemplo, esse equipamento ele se encontra em um processo de deslocamento para a sua descida, para que ele então seja acoplado, conectado ao poço de petróleo, ok? Provavelmente, certamente, ele passou por todo o processo de manutenções e é assim que acontece. De tempo em tempo ele é retirado do leito marítimo, sobe, manutenções, testes são feitos, as equipes de subsea realizam esse teste em conjunto com o pessoal de sonda, são os sondadores, e testes são feitos e o subsea, a equipe subsea aprova o funcionamento, as funções do BOP, do Blowout Prevent, e libera, então, o Blowout Prevent a ser novamente descido ao leito marítimo e conectado a um poço de petróleo. Isso acontece em todos os poços de petróleo ao redor do mundo. No caso de poços de petróleo, nós estamos falando de segmento offshore nesse momento. Aqui é a conexão para movimentação de carga, né? Então você tem todos os equipamentos de lift, né? Equipamentos de movimentação de carga, os guindastes, que vão ter a capacidade de içar, né? Equipamentos de alta carga, de alto peso. Okay? É importante falar que esses equipamentos de lift que estão a bordo de uma unidade marítima, eles são em si hidráulicos. E aí também fica a escassez, o valor de mercado, que é obter conhecimento, especialização da ciência hidráulica industrial, mecânica dos fluidos. Quando você consegue esse conhecimento, você se destaca de uma pessoa que somente tem um ensino médio, se o seu caso é só ter o ensino médio. Da mesma forma, você se destaca de um outro concorrente que tem o ensino fundamental, se você só tem o ensino fundamental. Você também se destaca de um outro que tenha um nível técnico, se ele só tem um nível técnico. Mas você tem nível técnico e você tem conhecimento em tecnologias que são necessárias, que são escassos para o business, né, para o negócio financeiro de cada empresa. Então, aí o deslocamento dessa altíssima energia está sendo feito. Você pode ver uma equipe envolvida nesse trabalho, né? E é interessante que quando a gente olha isso aí, eu não sei o que pode estar passando na sua cabeça, você pode estar se vendo um dia trabalhando aí, como você pode imaginar que isso está muito distante de você. Então, depende de cada um, depende de como cada um busca o insight, a sacada, né, para fazer a diferença para a sua vida. Né?
Aqui nós temos um outro equipamento que é do segmento Subsea, o segmento de well control, controle de poços. É esse equipamento que está aí, esse equipamento grande, comprido, branco, tá? Esse equipamento a gente chama de riser submarino. Esse equipamento ele é o equipamento de instalação do BOP. Ele é conectado ao BOP, tá? E o BOP, então, é baixado através do DPR, Drill Pipe Riser, ou através do riser submarino. Depende da configuração de cada poço, e nós vamos estar falando também disto de forma didática, com muita clareza, para que você que não entende nada disso, você saia do zero e obtenha uma certa compreensão do que está sendo falado. O fato é que o riser está conectado ao BOP e está sendo utilizado como ferramenta de conexão, de instalação e remoção do BOP no leito marítimo. Nesse momento, no caso da descida, esse BOP vai ser conectado ao pulso. Okay? E o que está sendo feito aqui é a manobra de riser. Ele está sendo conectado, né, juntas de riser estão sendo conectadas até que então o BOP chegue ao leito marítimo e ele então é conectado à cabeça de poço de petróleo. Aqui é o riser, olha ele sendo conectado. Bem, eu acho que é legal isso, porque isso, uma hora a gente olha o vídeo de uma maneira e outro momento a gente passa a olhar o vídeo já com uma certa compreensão do que está acontecendo. Mesmo que seja uma compreensão ainda pouca, mas a gente consegue sair do zero e ter um nível de compreensão e ir avançando aí para compreender o que acontece nas operações e nos segmentos aí petróleo e gás. Bem, o que é um campo de petróleo ou um campo petrolífero? Ok? Bem, a gente pode responder, se você for olhar essa imagem que está aí, você vai ver que ele se trata de um equipamento chamado cavalo de pau. Esse equipamento ele é utilizado, é uma bomba, né? Que é utilizada em poços terrestres, tá? Por exemplo, eu já estive em alguns poços terrestres no Brasil, atuei muito na região ali de São Mateus, divisa com o Espírito Santo, diversos poços lá. Eu fazia lá operações chamadas de gravel frac, gravel pack, também são operações de poços de petróleo, em outros segmentos do petróleo, e esse aí é um cavalo de pau. Então, quando você chega em um campo petrolífero, que é o caso, por exemplo, que tinha em São Mateus muitos poços de petróleo lá, você olha e você vê diversos cavalos desse aí, ok? Quando você olha, por exemplo, no Texas, e você vê também no Texas diversos equipamentos como esse, você já sabe que esse campo petrolífero ele é um campo de produção, porque o cavalo de pau ele é uma bomba. Isso significa que esses poços eles necessitam de uma bomba
para extrair o petróleo que está na zona petrolífera. Não se trata de poços surgentes e a pressão interna do poço tenha condições de jogar o fluido, hidrocarbonetos, gases e água também vem. Como ele não tem condições de pressão suficiente, ele não é um poço surgente, ok? Ele precisa de bomba e de operações que possam ser feita a extração desse petróleo e não consequência da pressão interna do próprio poço de petróleo. E um campo petrolífero, ele é aquela área, aquela região aonde se comprova a existência do petróleo. Mas também o campo petrolífero, ele também é considerado um campo de estudos e pesquisas. Então, não só necessariamente um campo que eu já tenho a certeza que existe o petróleo lá, mas como também um campo de pesquisa, aonde eu ainda estou avaliando, estou pesquisando para saber se o petróleo ali realmente é existente, essa região também é considerada campo de petróleo. Naquele exemplo do equipamento anterior, é um campo de petróleo de produção, porque ali já está comprovado a existência e já está sendo feita a extração do petróleo. Então, já está produzindo. É um campo de petróleo que está em produção. Porém, nessa imagem que está aí agora, a gente vê diversas sondas de perfuração ou de completação de poços. E a perfuração é uma fase para a extração do petróleo, onde eu preciso atingir a área onde o petróleo se encontra e conseguir extrair esse petróleo. Então, uma área como essa aí, onde eu tenho diversas sondas perfurando, essa área também é considerada um campo de petróleo, mesmo que ainda não tenha sido confirmado a existência de petróleo naquele local. Independente se confirmou o petróleo ou não, essa região também é considerada um campo petrolífero. Okay? Então, resumindo que campo petrolífero é tanto uma região de pesquisa quanto uma área que já tenha sido comprovada a existência do petróleo. Ou eu estou fazendo sísmica, no caso do oceano, para analisar dados e saber qual a probabilidade de existir petróleo ali ou não, para posteriormente eu vir com uma unidade de perfuração e iniciar a perfuração daquele poço, para então realmente saber a qualidade e o que realmente existe ali, tá? Como um caso dessa unidade aí amarela, essa plataforma amarela, que já é uma plataforma de produção. Então, já está em fase de produção. Ambos são campo petrolífero. Aqui em cima é o leito e aqui é uma zona de petróleo. Aqui está a zona de petróleo. E o petróleo ele está aqui dentro. Ele está sob pressão e temperatura aqui dentro. Então, existe pressão aqui, ok? E a lei da mecânica dos fluidos, né? Lei de física, diz que a pressão ela é exercida
em toda a face, né, do recipiente, sempre em 90 graus, forma perpendicular. Então, a força da pressão, ela sempre está exercida de acordo com a lei, dessa forma. E a pressão está aqui, trapeada ali. Por quê? Porque em volta dessa zona de petróleo, aqui é uma zona de petróleo, observa que é uma zona de petróleo, não é um campo petrolífero. Aqui é uma zona de petróleo, tá? E nós estamos dizendo aqui agora que aqui se trata de uma rocha. Essa rocha está em sua volta outra rocha de características diferentes dela. Então, eu tenho aqui uma rocha permeável e aqui eu tenho rocha impermeável. Isso significa que um campo muito gigante, uma zona de petróleo muito gigante, lá no fundo no leito marítimo, em alguma parte da rocha eu vou ter migração de fluido, porque é uma rocha porosa. Porém, existem rochas impermeáveis que não vão permitir que esse petróleo ele flua e vá para a face do oceano. E se aqui for um poço terrestre, isso aqui seria a terra que precisa ser perfurada. A mesma coisa o leito marítimo aqui. Então, aqui nós temos água e aqui nós temos o leito marítimo, que precisa ser perfurado para atingir a zona de petróleo, que é onde o petróleo está localizado. Okay? Como a rocha impermeável não permite a migração do petróleo, o petróleo, então, não vaza. Isso é importante porque lá logo no início, né, da história do petróleo, era muito comum que os poços eles surgiam do nada. Então, existia lagos de petróleo. Lagos de petróleo. A própria registro do betume na Bíblia, né? O betume é um hidrocarboneto, ok? Nós estamos falando de petróleo cru, ok? Então, tem um registro disso bíblico também. Por quê? Porque no início existia migração, principalmente em zonas de petróleo terrestres, em que ele migrava assim e ia para determinado local e fazia aquele lago, né, de petróleo ali naquele local. Outra coisa interessante que você vai ficar sabendo é que antigamente aí os poços eles eram perfurados até a sua erupção, ou seja, até o seu blowout. E a tecnologia que nós estamos estudando, ela se chama BOP. BOP e o B é do blowout. Então, é BOP. O B é de blowout. Blow, o O de out, tá? E o P de preventer. Preventer. O que significa isso? Nós estamos falando de preventor de erupção, blowout. Quando o óleo ele é perfurado, a zona é atingida pela perfuração, a tendência é que essa pressão queira sair daqui com muita energia. E isso é o que acontece de forma descontrolada. Quando acontece de forma descontrolada, nós falamos que um poço se encontra em blowout, okay? Que significa erupção. Esse poço entrou em erupção.
E no passado, os poços jorravam de forma abundante, ok? Até gerar lagos ali. E como está aí nessa imagem, nós temos uma plataforma, né, de perfuração, nós temos a zona de petróleo lá embaixo, e a rocha, em volta dela nós temos rochas impermeáveis, e ainda não se iniciou o processo de perfuração, ou seja, a fase de perfuração, né, que é uma das fases do desenvolvimento de um poço de petróleo. Aqui, nesse vídeo, vai ser um exemplo de um blowout, porém um blowout em um poço de água somente, tá? Então, nesse caso desse vídeo, nós não temos hidrocarbonetos. Não posso afirmar, evidentemente, muito provavelmente existe gás ali, mas não gases inflamáveis, porque se fossem ali gases altamente inflamáveis, existiria nesse vídeo um processo ali de explosão, de incêndio, então não é o caso ali, mas existem gases ali presos e pressão retida nesse poço. E você vai ver que na perfuração dele acontece um blowout, que não é um blowout de um poço de petróleo, mas é um blowout de um poço, ok? Então, é isso que acontece. Observa que na imagem que nós colocamos aqui, nós temos a zona de petróleo, o petróleo em alta pressão e temperatura, que os hidrocarbonetos, gases, presença de água. Em volta, nós temos uma rocha permeável, que é uma rocha porosa, e ao redor dessa rocha porosa, nós temos rochas impermeáveis que impedem a migração desse fluido, ok? Para outras áreas, para outras zonas, ok? E nesse caso aqui, esse poço ainda ele não inicia um processo de perfuração, porque nós não temos nenhuma unidade de perfuração aqui em cima. Ele é um campo de petróleo, essa região é um campo de petróleo, desde que já tenha sido feito alguns testes aqui, e esses testes deram sinais, dados da possibilidade real de existência de petróleo aqui, para que então aconteça o planejamento, o investimento financeiro para posteriormente trazer uma unidade marítima e essa unidade marítima iniciar a perfuração para realmente atingir essa zona de petróleo. Imagina o que acontece, né, com um blowout, aonde o fluido esteja presente hidrocarbonetos, que é o petróleo cru, tá? Esteja presente gases, diversos gases, e esses gases têm alto potencial, como o próprio hidrocarboneto, de gerar incêndio. As pressões, à medida que os poços são perfurados mais profundamente, elas são maiores, e
No início da história do petróleo, era muito comum perfurar os poços de petróleo até que os poços de petróleo entrassem em blowout. Principalmente no Texas, né, nos Estados Unidos, pioneiro, e aí se perfuravam poços de petróleo e levavam esses poços de petróleo ao blowout, à ocorrência do blowout. Então, muitos acontecimentos de acidentes, incidentes, mortes. E aí foi necessário criar uma padronização. E essa padronização veio a acontecer posteriormente, vindo através dos Estados Unidos como um dos pioneiros mundial na extração, na exploração de petróleo, de poços de petróleo terrestres, tá? E aí isso veio a acontecer, essas padronizações e esse foco à segurança, aonde entra o segmento de well control, controle de poços. E aí nós vamos estar falando do BOP, que é um dos equipamentos, se não o mais importante equipamento de well control, o mais importante equipamento de controle de poços.